Melhor. Deixa eu pausar aqui, eu comecei a tocar. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar uma nova apostila, penúltima apostila de direito processual penal. Então, processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Vamos ver aí. É um capítulo específico do Código de Processo Penal. Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Introdução. Este procedimento é o previsto no Código de Processo Penal para apuração dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Trata-se dos crimes funcionais. Lembra aqueles crimes que a gente viu um capítulo todo só de crimes contra a administração pública? Tem um capítulo dos particulares e dos funcionários públicos. Né? E aí que a gente viu, né? Corrupção passiva. Compulsiva, que passivo sempre é o funcionário, sempre vai sofrer a corrupção passiva, e ativa vai ser o particular. Vários modelos de peculato, né? Vários tipos de peculato. Crimes próprios. Todos aqueles crimes têm um procedimento específico aqui no Código de Processo Penal para ter o processamento dele, entendeu? Até chegar à sentença. Então, vamos lá. É isso que a gente vai aprender aqui. Aqueles crimes que estão lá no direito material, no direito penal, eles têm um processo, né, de ação específica e de julgamento aqui no Código de Processo Penal. Este procedimento é o previsto no Código de Processo Penal para a apuração dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Tratam-se dos crimes funcionais. O STF possui entendimento no sentido de que somente crimes funcionais típicos, aqueles que devem ser praticados por funcionários públicos no exercício da função, deve seguir esse rito especial previsto no artigo 514 e seguintes do Código de Processo Penal. Os crimes funcionais atípicos, exemplo, crime de falsidade ideológica por acaso, praticado por um servidor, mas poderia não ter sido, não estão sujeitos a este rito. Mas e se o crime é praticado pelo funcionário público durante o exercício da função, mas este perde a condição de funcionário público posteriormente? Prevalece o entendimento de que o rito só é aplicável no caso do funcionário público ainda ostentar esta condição, pois este rito específico, com o momento defensivo prévio, se justifica para evitar que o funcionário público seja temerariamente processado. O rito irá variar conforme a natureza do crime. Se estivermos diante de um crime funcional inafiançável, teremos um rito. Porém, se estivermos diante de um crime afiançável, teremos outro rito. Procedimento para crimes inafiançáveis. Em se tratando de crimes funcionais inafiançáveis, o rito previsto é praticamente idêntico ao rito comum ordinário, com a única diferença de que a queixa ou a denúncia, com o documento ou justificação que faça presumir a existência do crime ou declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação dessas formas, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Penal. Após isto, segue-se o mesmo rito do procedimento comum ordinário, sem diferença. Então, vamos lá. Se tratando de crimes funcionais inafiançáveis, o rito previsto é praticamente idêntico ao comum ordinário, com a única diferença de que a queixa ou a denúncia com documento ou justificação de que faça presumir a existência do crime ou declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de provas. Procedimento para crimes afiançáveis. Aqui sim há diferenças substanciais. Devemos primeiro conciliar as diferenças do 514 a 516 com as disposições do 395 ao 398 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 394, parágrafo 4. Artigo 394, parágrafo 4. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Mas em que consistem as disposições do 395 ao 398 do Código de Processo Penal? Essas disposições cuidam dos primeiros passos do rito comum ordinário, referentes ao recebimento da denúncia ou queixa, prazo para resposta. No entanto, os artigos 514 a 516 estabelecem um regramento aparentemente conflitante, que é o quê? 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação da acusada para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias, que é o funcionário público. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, se lhe há nomeado defensor, a quem caberá apresentar resposta preliminar. 514. 515.
No prazo previsto no artigo anterior, que é 15 dias, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Artigo 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Significa o seguinte, né? Esse procedimento do 514 e 516 é um crime funcional, afiançável. O Ministério Público ou uma pessoa foi lá, denunciou, né? Fez a queixa-crime no juiz, né? Numa vara criminal, ou o Ministério Público. Antes de aceitar a denúncia, ele colhe informações junto ao funcionário público. E ele pode rejeitar baseado na resposta do funcionário público, que é diferente do cidadão comum. No cidadão comum, ele não ouve antes de aceitar a denúncia. No cidadão comum, o juiz simplesmente vê a situação, existe o PEC, prova de existência do crime, e o ISA, índice suficiente de autoria, ele aceita a denúncia. Ou seja, já aceita a denúncia e aí manda processar autuar, né, o processo e iniciar a ação penal. Você aqui vê que ele não aceita a denúncia, ele pode rejeitar a denúncia ou queixa, entendeu? E antes dele rejeitar a denúncia ou queixa, ele ouve o funcionário, entendeu? Tu viu a diferença? É para o cara não responder uma ação penal de alguém que esteja, sei lá, perturbando a vida do cara, então, perseguindo ele, só porque ele é funcionário público, de repente o cara tem uma rixa, né? Política particular com a pessoa, o cara é prefeito, sei lá, entendeu? Para não gerar uma ação e aí depois vira aquela coisa política. Você responde ação né, na justiça, numa eleição, entendeu? Então, não aceita a denúncia antes disso. Vamos lá. Como o artigo 396 do Código de Processo Penal estabelece um momento para a defesa após o recebimento da denúncia, o artigo 514 estabelece outro momento para a defesa. Tá vendo? O 396, que é o da cidadão comum, ele estabelece o momento da defesa após o recebimento da denúncia, ou seja, o juiz recebe a denúncia e cita o acusado, dizendo, olha, né, você foi denunciado aqui, ou né, uma queixa-crime, mas ele já aceitou a denúncia, ou seja, já tem um número do processo, já tem uma autuação, entendeu? Já tem uma ação penal. E no 514 estabelece outro momento para a defesa, que é anterior ao recebimento da denúncia, ou seja, chamo antes de dizer se eu vou começar ou não a ação, entendeu? A recebimento da denúncia. A solução lógica e óbvia encontrada foi entender que nestes procedimentos o acusado terá dois momentos distintos para a sua defesa. O primeiro momento é antes do recebimento da denúncia, nos termos do 514 do Código de Processo Penal. Após a apresentação desta resposta, o juiz decide se recebe ou não a ação penal. Recebendo a ação penal, deverá citar o réu para que apresente resposta à acusação, né, nos termos do 396 do CPP. Ou seja, ele faz primeiro essa defesa prévia da denúncia inicial, o juiz pode aceitar ou não, o juiz não me convenceu. Vai aceitar a denúncia e vai dizer, agora, né, você vai fazer a defesa realmente, né, que é a defesa protocolar formal do processo penal. Aí vai constituir advogado, né, pode trazer provas, testemunhas, né, toda a documentação necessária. Assim podemos estabelecer o seguinte rito. O acusado oferece a denúncia ou queixa. A ação penal oferecida deve estar de acordo com o previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal e deve ainda, à semelhança do que ocorre nos crimes inafiançáveis, trazer documento ou justificação que faça presumir a existência do crime, ou seja, prova, né, de existência do crime, ou prova da impossibilidade de fazer prova disto. Ou seja, não tem como trazer esses documentos. Por quê? Porque pode ser esse cara me assediou, esse cara me, né? Às vezes eu não tenho a prova ainda. Esse cara me assediou dentro da repartição pública. Esse cara, sei lá, me pediu, solicitou, entendeu? A acusação poderá rolar até 8 testemunhas por simetria do rito comum ordinário nos termos dos 394, parágrafo 5º. A simetria aí que ele falou é tipo assim, vai ser igualmente um cara vai poder constituir 8 testemunhas.
Não, é porque lá no 394, no rito comum, do cidadão comum, são 8 testemunhas. Então, como aí não fala nada de testemunha, você entende que também pode trazer 8, entendeu? Entendi. Então, Porque no assim, vai rito... equiparar. Oito, É se que, tu pode, se a acusação pode ter 8, a defesa não, pode ter não, 8. não, não. Ele tá falando, essa assimetria que ele está falando aí, ele está dizendo o seguinte: lá no rito comum, no rito assim da pessoa comum, eu e você, que, né, uma situação comum, a acusação pode colocar até 8 testemunhas, certo? Então, do funcionário, por simetria também é 8, tá vendo? Entendi. A acusação poderá falar até 8 testemunhas, por simetria é o rito comum. Ou seja, ele está dizendo, como aí não fala nada, então vamos trazer lá do rito comum. Porque no rito comum, você vai perceber que ele fala aqui, ó, as disposições do 395, aqui dos artigos 395, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nestes códigos. Então, ou seja, se você não tiver nada sobre testemunho em nenhum código, por exemplo, na parte de que tem a lei específica, né, da lei de antidrogas, a lei de drogas, certo? Se não tiver nada sobre testemunhas, você aplica esse aqui. Porque mesmo que não esteja no código, o 395, 398 aplica todo o processo penal. Ah, se lá diz que só pode ser 2 testemunhas, ou seja, aplica o de lá, entendeu? Entendi. Entendeu? Mas É porque... foi isso que eu quis dizer, assim, ó. E vai copiar o de lá. Se lá dá direito a 8 testemunhas para acusação Uhum. e 8 testemunhas para defesa, então aqui vai ser 8 testemunhas para acusação e 8 para defesa. Sim, é isso mesmo. Essa simetria que ele está falando aqui, de Tá, ser parecido com o processo lá. tá ok. A ação penal é autuada e o acusado notificado para apresentar resposta preliminar, tá vendo? No prazo de 15 dias. Ou seja, uma resposta preliminar, não é a resposta ainda definitiva dele, que pode depois trazer mais subsídios. Caso não estejamos diante de hipótese de rejeição liminar da ação penal por inépcia, artigo 395, o juiz mandará autuar a ação penal e notificar o réu, funcionário público, para que ofereça sua defesa escrita no prazo de 15 dias. O Código de Processo Penal prevê que, se o nomeado não tiver residência conhecida ou residir em comarca diversa da atuação do juiz, deverá ser-lhe nomeado curador. Parágrafo único do artigo 514 do Código de Processo Penal. Vamos lá, o acusado apresenta... Quem nomeia esse curador, irmão? Sabe? É o Próprio próprio juiz, juiz? próprio Tá. juiz. Na verdade, esse curador, na verdade, é um defensor dativo, que a gente chama, né? Um defensor só para aquele ato, entendeu? Só para aquele ato. Provavelmente o Defensor o quê? Desculpa? dativo, ad hoc, Dativo. Da dativo. DOC. O Tá. que for, é só para aquele ato. Pô, preciso resolver essa situação. Quando você tem uma situação dessa, a advocacia é uma função essencial do Estado, né? Uma das funções essenciais da justiça, uma das funções essenciais do Estado. Em determinadas situações, se não tiver o advogado, você não pode praticar o ato. E aí, não tendo a pessoa, não estou encontrando a pessoa, você nomeia um advogado, você juiz, ó, vem cá, você vai atuar como advogado para essa fase aqui, para esse ato do processo. E lógico que tem o Estatuto da OAB que, mas não sei nada, mas o Estatuto da OAB prevê esse tipo de situação. Sou advogado, o juiz me chama, ó, não encontrei nenhum advogado, você vai atuar aqui, entendeu? Eu tenho responsabilidades pelo Estatuto da OAB, eu não posso fazer as coisas desleixadas, porque senão a pessoa que for, né, prejudicada depois pode vir atrás de mim. Né? Dentro das condições que o juiz me passar, dizer, tá ok, então me dê 2 dias para eu ler aqui. Né? Vou ler, vou entrar em contato com a pessoa, manda os documentos aí. Tá, eu estou aqui nessa cidadezinha, você não está, mas manda os documentos, eu vou apresentar ao juiz e vou fazer aqui 2 páginas aqui da tua explicação. Entendeu? Entendi. Mas isso é só no caso do cara residir em uma outra comarca, né? Outra comarca, e não tiver ninguém Tá. lá, não tem, alguém tem que defender ele, tem que ter um Entendi. advogado. Ah, isso daí fica de graça? Não, tem, né, você recebe lá tipo um voucher lá da vara, depois você pode até receber uma grana, entendeu? Apresentada a resposta, que pode ser instruída em documentos e justificações nos termos do parágrafo único do artigo 514, o juiz agora deve deliberar acerca do recebimento ou não da denúncia. Se o juiz verificar
se está presente uma das hipóteses do 395 não percebidas antes de mandar notificar o acusado, ou seja, as nulidades na inépcia, ou B, em razão das alegações do acusado entender que não houve crime, ou que a ação improcedente deverá rejeitar a inicial acusatória, nos termos do 516, combinado com 395. Deixa eu pegar aqui o 395 aqui para você, para a gente entender, CPP, o que é o 395. Vamos ler aqui. Deixa eu abrir aqui, calma aí, vou ler para você. Para você e para mim, né? Vamos lá. O juiz, a denúncia ou a queixa será rejeitado quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou seja, não tem provas, não tem o PEC, né, prova da existência do crime, nem o ISA, né, faltar justa causa para o exercício da ação penal, esse aqui que é o PEC e o ISA, desculpa. O PEC e o ISA é a falta, a justa causa da ação penal, desculpa. O pressuposto se você tem ou não competência para fazer aquela ação penal. Essa ação penal pública é incondicionada e você é um civil, uma pessoa comum, você não pode. Por quê? Porque a ação penal pública incondicionada é só o Ministério Público, então não tem o pressuposto processual. Né? E falta de justa causa é isso que eu falei. Falta de justa causa é o PEC mais isso. A justa causa, quando fala justa causa da ação penal, é o PEC mais isso. Prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria. É a justa causa. Se tiver quebrada a justa causa, você não tem justa causa. Não tem indícios suficientes de autoria. Eu acho que é ele. Não temos certeza. Então, não tem justa causa. Pressuposto é justamente o Ministério Público, ok. É ação penal pública incondicionada, ok. Ah, não, é mediante representação. Não, então só a pessoa que pode. Porém, se o juiz entender que a ação penal não é inepta, e entender que as razões do acusado apresentadas na defesa preliminar... O que seria inepta, irmão? Desculpa. Inepta é que não é apta a ser aceita, né? Ela é inepta o quê? No pressuposto processual, não é a pessoa. É uma ação penal pública incondicionada. Quem veio, fez a petição aqui foi uma pessoa. Não pode, é inepta. Quem tem que fazer é o Ministério Público. Você tem que ir lá no Ministério Público, né? Entendi. Entregar esses documentos aí do crime do servidor público e ele, Ministério Público, tem que vir aqui. Seja inepta. Pode se substituir por apta ou errada, né? De forma errada, né? Também, no sentido de que, como você acabou de falar aí, na ação pública incondicionada, uma vez que é o Ministério Público que tem que entrar com a ação, aí o cara vem, um particular e faz, né? Então é inepto, entendi. Não é? Entendi. Aceita. Não é aceito. O cara chega lá e só quer falar de boca, não tem indício nenhum. Tá? Pode ser, às vezes a gente recebe na ouvidoria, quando estava na AGU, na Advocacia Geral da União, recebe na ouvidoria cada coisa. Às vezes a pessoa tem raiva da outra. Na ouvidoria que a gente recebe, imagina no Poder Judiciário, a gente recebe cada coisa. Cara, só não trabalha, fica o dia todo em casa. Hoje em dia, bem com home office, não tem mais esse tipo de reclamação. Recebe sem trabalhar. Ele tem um restaurante. Passa o dia todo no restaurante. Essas coisas todas recebe lá. Ele é bandido, mas não fala nada. Só fala assim, bandido. Mas o que ele está roubando? Porém, se o juiz entender que a ação penal não é inepta, ou seja, ela não está errada, entender que as razões do acusado apresentadas na defesa preliminar não convence da inexistência do crime ou improcedência da ação, deverá receber a inicial acusatória, citar o réu para que em 10 dias apresente resposta à acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Cuidado! Vejam que há uma diferença crucial entre uma defesa ou outra. O prazo para a defesa preliminar antes do recebimento da denúncia é 15 dias. O prazo para a apresentação da resposta à acusação é 10 dias. Entendeu?
A resposta preliminar, 15 dias. Resposta à acusação, 10 dias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui no 3. Deixa eu ver aqui. Prazo de 10 dias, entendi. É porque o prazo da resposta à citação é igual ao do procedimento comum, 10 dias. Da acusação é que o preliminar que é maior. A partir daqui o procedimento segue nos termos do procedimento comum pelo rito ordinário. Recebida a denúncia ou a queixa, determinada a citação do réu, este deverá apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias, alegando toda a matéria de interesse à sua defesa, artigo 396-A. Apresentada a resposta, o magistrado deve analisar se não se trata de hipótese de absolvição sumária. 397. 397, vou ler para você aqui. Ó. Absolvição sumária. Após o cumprimento do disposto no 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente. E deverá absolver sumariamente o acusado quando a existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, excludente de ilicitude já absolve sumariamente. Eu vi um mnemônico muito legal sobre excludente de ilicitude. Né? Colocaram Bruce, mas não tem Bruce, não. Uma foto do Bruce Lee, aí botaram Lee com 3 E, né? Bruce Lee com 3 E? Não, não tem o nome Bruce, é só Lee. Que, no caso, é estrito dever legal, né? Estrito cumprimento do dever legal. Dever legal. Os 3 E, quais são os 3 E? Exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Defesa. Não, é legítima defesa. Não, primeiro pode inverter. Mas é porque lá é Lee, né? Porque ele inverteu, né? Mas o primeiro é estado de necessidade. Depois vem a legítima defesa, como está escrito no código. Mas aí o cara pode inverter, pode botar legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Legal, eu salvei no Instagram e vou colocar no material. Eu estava vendo, né, que eu estou seguindo os negócios aí de direito e sempre aparecem os mapas. Eu vou abrir um Instagram só para eu pôr coisa de estudo, entendeu? Porque fica mesclado, aí fica vindo muita besteira. Então eu vou abrir um Instagram só para essa coisa, porque aí eu vou dentro do tudo que eu salvar vai ser de estudo, tudo, sabe? Eu estava pensando nisso. E o outro eu vou deixar para Libras e de diversos. Eu também fiz isso. Tenho 2 Instagram agora. Um é só de concurso. Que aí tudo que ele manda para mim, tudo que eu sigo e ele manda para mim é sobre concurso. Melhor, torna-se organizado, né? E bem mais direitinho. Voltando aqui. Caso não seja hipótese de absolução sumária, né, excludente de ilicitude, o juiz designará audiência de instrução e julgamento para um prazo de 60 dias. Artigo 400 do Código de Processo Penal. Na audiência, a prova oral será produzida segundo a ordem estabelecida no Código de Processo Penal. Primeiro as testemunhas de acusação, depois as de defesa e, ao final, o interrogatório do réu. Fim da instrução na audiência, o juiz questionará as partes acerca da necessidade de requerer alguma diligência. Artigo 402. Se ela precisa alguma diligência. Não sendo requerida diligência, e não sendo estas indiferidas pelos magistrados, né, não sendo deferidas as pedidos de diligências pelos magistrados, as partes da apresentação de alegações finais, orais, como regra. Né, alegações finais pode ser oral, mas pode botar depois um documento, ao final das quais o juiz proferirá a sentença. Né, pode ser oral. O juiz também pode pedir prazo para a sentença. O juiz pode depois dizer, vou prolatar a sentença daqui a 10 dias. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Vou ler aqui. Na audiência de instrução e julgamento, eu estou lendo aqui o Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento, ser realizado no prazo de 60 dias, proceder à tomada das declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto do 222, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado.
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas relevantes e pertinentes ou protelatórias. Os esclarecimentos dos peritos dependerão do prévio requerimento das partes. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Você lembra que a gente leu ali? Tinha que ser 8. Nesse número não se compreendem as que não prestam compromisso e aquelas que é só informação. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas. É salvo disposto no 209 do Código Penal, deste Código. Deixa eu ver a sentença. Ordenação de diligências. Cadê? Ordenado diligência considerada imprescindível de ofício ao requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentação no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Entendeu? Então, 10 dias o juiz profere a sentença. Vamos lá, vamos finalizar, depois amanhã a gente começa o exercício. Algumas questões importantes surgiram acerca do rito especial. Vamos lá. A ausência de notificação para a apresentação de defesa preliminar. O STF entende a notificação para a apresentação dessa defesa obrigatória, ou seja, aquela defesa antes de receber a denúncia, sendo a sua ausência caso de nulidade relativa. O STJ, por sua vez, entende que se a ação penal foi ajuizada após o procedimento administrativo prévio no qual o acusado teve oportunidade de se defender, um processo administrativo disciplinar, por exemplo, não há nulidade, mas mera irregularidade, que não contamina o processo penal. Né? Não contamina o processo penal. Deixa eu entender aqui, rapidão. Só acabar de ler o parágrafo. Deixa eu ler o parágrafo. O STF não compartilha deste entendimento, entendendo ser necessária a notificação para a apresentação em defesa em qualquer dos acusados. Vai lá, constrói o teu conhecimento. O STF diz que há nulidade, anula. E o STJ diz que não há nulidade, só irregularidade. Então, permanece o processo penal. É isso? O STF diz que anula, o outro diz que apenas dá uma irregularidade. Oi. Quase isso. O STF está correto. Ele entende que a notificação prévia é obrigatória. Então, há nulidade, certo? O STJ entende que a irregularidade ou uma nulidade relativa se tiver ocorrido um PAD antes. Um PAD. Tá. Se tiver tido um PAD. Não é simplesmente o cara foi lá e eu não notifiquei o cara. Sou o juiz. Chegou lá o cara falando do cara, eu notifiquei, já sei a ação, já pedi para ele responder. Não, peraí, eu sou funcionário público e fui notificado de um crime funcional. Não tive uma resposta preliminar. Aí a nulidade dessa ação. Se o que o cara trouxe foi o resultado de um PAD, entende-se o seguinte, PAD, depois a gente vai ver isso no direito administrativo. PAD é como se fosse um processo, igual um processo penal, né, com todas as características de um processo penal, com a diferença que a pena ali é demissão, a pena máxima é demissão. Mas tem toda a inquirição de testemunhas, né, de acusação, de defesa, tem que ouvir o réu, tem um relatório final de uma comissão e o aceitamento pelo ministro, ou quem for delegado do ministro, daquele relatório para aceitar ou não aquela proposta de demissão. Ou seja, tem todo um ambiente que ele pode ter tido a oportunidade de ter falado lá, né? E aí, se eu já recebo para a habilitação penal todo esse documento, eu já sei o que ele respondeu lá em relação a isso. O PAD, né? Do PAD. Então, assim, eu não preciso notificar ele que ele vai trazer as mesmas coisas que ele levou para o PAD. Agora, o que eu estou no procedimento criminal, né? Uma ação penal. Aí qual é a diferença, Diva? Não, aqui agora eu posso pedir quebra de telefone, né? Desligações telefônicas, né? De dados, sigilo bancário. O PAD não tem isso. Poder. O PAD vai chegar até um limite ali. O PAD vai chegar até o limite ali de pedir documentos, solicitar documentos, de ouvir testemunhas. E o PAD vai dar a punição de demissão, baseado naquilo que ele colheu. Mas se for um crime, e aí eu estou no âmbito criminal aqui, aí eu posso pedir qualquer diligência, né?
peço para o Banco Central quebra do sigilo bancário da pessoa para ver se ele recebeu o dinheiro ou não de verdade. Porque no PAD o cara não vai pedir a quebra do sigilo bancário. O cara, se ele recebeu, está na conta dele, mas eu não posso pedir nada. Vai ficar o que ele falou com a testemunha, né? O testemunho pode mostrar o comprovante do recibo dela, mas não tem que confirmar se o outro recebeu, enfim. Vai ficar o dito pelo não dito, eu posso demitir a pessoa. No caso aqui do criminal, não. Independente se ele me der o recibo, se ele recebeu ou não, ou se devolveu o dinheiro, quebra o sigilo bancário dele, entendeu? Pego o sigilo das comunicações dele, pego se teve peça para a operadora, se ele ligou ou não nesse dia para a pessoa, entendeu? Que a pessoa está alegando. Ou seja, eu consigo ir mais a fundo nas provas, até porque envolve a punição de até o cara ser preso, né? Ser preso, que eu estou falando genericamente, né? Ser uma pena de reclusão. Vamos lá, funciona. Olha Tecnicamente, aí o que eu pena de falo, irmão. reclusão. Tá Como? ouvindo? Tá Quê? ouvindo? Não, Não? não. É o quê? Cachorro? Cachorro aqui, não Ah, para tá. não. Funcionário público que possua foro especial por prerrogativa de função. Se o acusado possui foro por prerrogativa de função, devendo ser julgado perante o STF ou STJ, né? Esses funcionários é quem? É ministro de Estado, Agentes políticos, os agentes políticos, né? resumindo, né? Os agentes políticos, Secretário de prefeito, secretário de governador, prefeito, governador, quem mais? promotor, Tribunal de Contas, conselheiro do tribunal, procurador. procurador, tem vários. Eu acho que a última vez que tinha estudado sobre isso, tem mais de 7.000 cargos com prerrogativa de função. Vamos lá. Ou algum dos TRFs ou TJs não se aplica o rito previsto no CPP, né? Aplicando-se o rito previsto na Lei 8.038, que é os processos nos tribunais. Ou seja, não tem essa defesa prévia, teria que ver lá como é que é. Ação penal instruída com inquérito policial. O STJ possui entendimento simulado, que é a súmula 330. Vamos ler a súmula 330. Segue julgado recente do STJ. Essa Corte Superior firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade da resposta preliminar prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal na hipótese de ação penal ser instruída por inquérito policial. Ou seja, o STJ é bem mais abrangente. Se for um PAD, se for instruído por um PAD, se a pessoa não tiver resposta preliminar, é uma mera irregularidade. Se for instruída pelo inquérito policial, se eu não notificar previamente o servidor, aí não é nada, entendeu? Nem precisa. Entendeu? Ou Precisa como seja, assim? se o que chegou a mim sobre um crime funcional veio, Você é STJ. eu sou um juiz de direito, Tá. juiz federal que eu vou ser, na verdade. Juiz federal, chegou um crime funcional, um crime típico funcional, né? Um crime próprio, né? A pessoa, corrupção passiva. E isso veio de um inquérito da Polícia Federal. O juiz federal provavelmente vai chegar em inquérito da Polícia Federal. Se for inquérito da Polícia Federal, pela súmula 330, eu vou despachar aceitando a denúncia e já notificando o cara para a resposta. E Divan, mas espera aí, a gente acabou de estudar que você teria, antes de aceitar a denúncia, pedir para ele uma resposta preliminar. Não, o STJ entende que não há necessidade dessa resposta preliminar se a ação penal for instruída de um inquérito policial. Entendeu? Entendi. Não há direito à resposta, uma vez que já veio de um inquérito policial que não é um PAD, é uma coisa jamais que já vai ter prova de autoria, vai ter o PEC e o... Como é o nome do outro? O ISA. Né? Índice suficiente de autoria e... Isso. E o outro é PEC, é o quê? Prova. Existência. Existência do crime. Tá, entendi. Já era mesmo. Entendeu? Lógico, o cara pode recorrer, né? Porque ele vai dizer, não, esse é o entendimento do STJ, não é o entendimento do STF. Entendeu? Tem essas coisas. Aí cabe ao advogado criminalista fazer os pulos dele. O STJ possui um entendimento simulado na súmula 330, no sentido de que, caso a ação penal seja instruída
por inquérito policial, ou seja, caso tenha havido um inquérito policial prévio que fundamentou o ajuizamento da denúncia, é desnecessária a notificação para apresentação da resposta preliminar. Contudo, o STF possui algumas decisões no sentido contrário, tá vendo? Ou seja, isso é mais para uma prova oral, né? Ou seja, no sentido de que, mesmo nesta hipótese, a notificação para apresentação de resposta preliminar é necessária. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Veja, a título de exemplo, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado o entendimento de que a existência de inquérito policial não é causa para a dispensa da defesa deferida no artigo 514 do Código de Processo Penal, a Corte tem rejeitado julgados reafirmando, tem reiterados, né, julgados, tem reiterados julgados reafirmando a necessidade de demonstração do prejuízo suportado pelo acusado para acolhimento da alegação de nulidade processual. Entendeu? Então, assim, existe uma corrente, né, do STF que não precisa, né, porque é inquérito policial, mas outras não. Se tiver tido um prejuízo, pode ter a nulidade dessa ação. Assim, uma prova objetiva do DEPEN, de acordo com a súmula 330, ela responde de acordo com a súmula. Não interessa o que, é que o STF falou, de acordo com o STJ. Entendeu? De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, da STF. É essa. Não precisa de inquérito. Se não tiver inquérito, se for só um PAD, para o STJ, é uma irregularidade. O STF tem que comunicar o cara. Tem que ele fazer, dentro de 15 dias, uma resposta preliminar. Então, vamos lá. 3 níveis de conhecimento aqui. 3 níveis de prova. Primeira prova, o cara vai pedir a literalidade. Teve uma denúncia, não citou nada. Teve uma denúncia e tal, não sei o quê. Crime funcional. Qual o procedimento do Código de Processo Penal? Resposta, antes de aceitar a denúncia ou a queixa-crimes pelo juiz. Resposta preliminar dentro de 15 dias. O juiz aceita ou não, depois resposta à acusação dentro de 10 dias. Nível médio, que nem minha filha fala, nível médio. Teve, né, um inquérito policial. Teve um inquérito policial, súmula do STJ. Não precisa a resposta preliminar de 15 dias. O STF, dominantemente, também acha que não precisa, mas se você comprovar que teve prejuízo de não ter feito a resposta preliminar, aí você anula. Nível hard, inquérito. Inquérito não, PAD. Teve um PAD, aí tu tem que saber que é divergente. O STJ entende que é irregular. O STF diz que não, deve comunicar a pessoa. Entendeu? Então, tem primeiro nível, letra da lei. Resposta preliminar de 15 dias. Nível médio, inquérito policial, inquérito policial. Tem súmula já do STJ, dizendo que não precisa. O STF, a maioria já entende que não precisa, mas se a pessoa comprovar que teve prejuízo, você pode, né, alegar a nulidade da ação. No caso do PAD, processo administrativo disciplinar, o STJ vai para cá, diz que é irregular, o STF diz negativo. É nulo. Ele tinha que ter feito a resposta à acusação. Tem que ser solicitado, né? Porque ali na resposta à acusação, no caso do criminal, aquela preliminar, ele pode trazer no juízo criminal coisas que ele, de repente, não quis se expor lá no PAD, né? Eu penso assim, no PAD, quem é que é o PAD? São pessoas da sua sessão. São 3 caras da sua sessão que estão ouvindo você. Você vê no corredor, conversa com eles, estão ali questionando você, entendeu? Um juiz não, vai dizer, não, quer saber uma coisa? Tá aqui, ó. Tá aqui meu extrato bancário, sem o seu pedir aqui, ó. Não foi nada disso, não tem nada. Coisa que, de repente, aí não fez lá no PAD, porque para não se expor uma coisa ali dentro da repartição. Então, por isso que eu acho que o STF entende nesse sentido, entendeu? Que ele pode trazer coisas que faz com que o juiz dizer, não vou receber essa denúncia, não. Já comprovou aqui que essa alegação aí não tem nada na conta bancária dele, esse comprovante de recibo é falso, cara, falsificou aí.
Na verdade, faz uma reconvenção. Vamos processar ele porque fez um documento falso para acusar a pessoa lá para responder um PAD. Entendeu? Amanhã a gente começa os exercícios. Entendi, ótimo, irmão. Vamos lá. Bem claro. Valeu então, meu irmão. Valeu, vamos lá, tem que Um abraço, partir. até amanhã. Até amanhã. Tamo junto. Valeu, Tchau, tchau. tchau.